Meus irmãos, por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 7. Nós leremos mais uma vez o capítulo todo. Nós iniciaremos mais uma vez, dando na verdade continuidade ao que nós começamos na semana passada, a última parte, mas visto estamos tratando de uma unidade de texto, eu quero ler o capítulo todo com vocês. Então abra a sua Bíblia, leia comigo com fé a palavra do Senhor, palavra do nosso Deus. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. É por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas existe conjuramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável.
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo que acabamos de ler, pela carta aos Hebreus, que foi escrita há muito tempo atrás, Senhor, e que traz para nós esperança para os nossos dias, esperança de que nós temos um Deus maravilhoso, que de uma maneira espetacular providenciou tudo para o nosso bem. Que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos guardar essas verdades e façamos delas, Senhor, a nossa vida para o louvor do Teu nome. É isso que nós te pedimos, nos méritos daquele que vive para sempre. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Na semana passada, queridos, nós falamos sobre o maior, melhor e mais perfeito dos sacerdotes, ou dos sumos sacerdotes. Nós daremos continuidade, mas antes de mais nada precisamos fazer uma breve recapitulação, para que a gente não entre no contexto de hoje sem saber exatamente onde nós precisamos conectar a informação dada no texto do autor da carta. Vejam, nós precisamos entender essa superioridade de Cristo, e esse é o foco do nosso sermão. O foco do nosso texto vai nos levar, e hoje, para o ponto 3, tá? A gente vai dar um pulinho para o ponto 3, mas antes, pode passar pelo primeiro ponto, que nós veremos o seguinte: Jesus é considerado esse superior, esse melhor, esse mais perfeito dos sacerdotes, porque Melquisedeque é alguém que o representa já desde Gênesis, e nós vimos isso quando observamos quem era Melquisedeque à luz das Escrituras. E aí, se você não acompanhou na semana passada, você pode rapidamente e dar uma volta lá no livro de Gênesis e perceber lá no capítulo de número 6, aliás, no capítulo de número 22, no capítulo de número 3 também, no capítulo de número 22 você vai encontrar a referência acerca de Melquisedeque. O importante é que você pare e pense e reveja e entenda a história deste homem, que lá no passado abençoou Abraão, conheceu verdades inefáveis e era chamado sacerdote do Deus Altíssimo. É interessante a gente observar que o chamado de Abraão, o entendimento de que Abraão é um servo do Senhor, de que Abraão era um homem chamado por Deus, e que tinha, no contexto da história, uma promessa recebida diretamente por Deus. Nós podemos entender a ideia de Cristo ser superior a Melquisedeque no sacerdócio, por causa daquilo que Abraão faz a Melquisedeque. Vamos fazer o seguinte: abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, por favor. Já me entalei com ele aqui. O ventinho é bom, mas para mim me quebra. Versículo 18 do capítulo 14 de Gênesis diz assim: Melquisedeque
rei de Salém, trouxe pão e vinho. O que era o pão e vinho? Ou o que é o pão e o vinho? Elementos que simbolizam o quê? O corpo e o sangue de Jesus. Coisa interessante, né? Já lá no Antigo Testamento se fala acerca de um homem que traz elementos que apenas no Novo Testamento são utilizados como elementos para a ceia do Senhor. Mas vejam, pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele, Abrão, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens. E aí continua, mas veja, o relato de Melquisedeque está aqui. Percebem? Em Gênesis capítulo 14, nós vemos o autor da carta aos Hebreus fazer referência a Melquisedeque. E nós mostramos rapidamente que essa relação com Melquisedeque e Cristo está porque Melquisedeque é aquele que aparece lá no Antigo Testamento como um sacerdote, como um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, como aquele que não tinha princípios de dias e nem fim dele, porque ninguém sabe que fim se deu a Melquisedeque. Ele vem como rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo, e se encontra para abençoar Abraão depois da matança dos reis. E Abrão, o texto nos diz que dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. Perceba que tudo que é feito com Melquisedeque por Abraão tem uma referência direta àquilo que nós fazemos por causa de Cristo, certo? Então, nós vimos que para entendermos a superioridade de Cristo, não precisamos olhar apenas para o sacerdócio levítico, que e nós sabemos, a base para todo o nosso entendimento religioso, visto que nossa igreja possui práticas judaica-cristãs. Nossa estrutura de culto, por exemplo, ela vem do princípio judaico. Nosso púlpito, a forma como nós lemos a lei, a forma como nós pregamos a palavra de Deus e assim por diante. Toda a nossa relação cultica vem do judaísmo. Os irmãos entenderam num determinado momento que o judaísmo nada mais era que a progressão daquilo que já havia sido revelado desde tempos primórdios acerca do que se tornaria a religião ou a verdadeira fé. Então o sacerdócio levítico entra depois desse determinado momento, mais precisamente depois da libertação do povo do Egito, lá no deserto, onde Deus estabelece um tabernáculo e coloca homens para servi-los ali naquele templo. E é interessante nós fazermos uma ressalva aqui, porque há uma interpretação muito equivocada acerca dos levitas. Levitas não tem nada a ver com cantores, tá, irmãos? Quem estava fazendo esse papel há pouco tempo aqui não eram levitas, eram servos, membros da igreja presbiteriana memorial do Curado 4, porque os levitas, como eu expliquei na semana passada, eram homens, na verdade, eram uma tribo de linhagem sacerdotal separada para o serviço sacerdotal do templo. Então aqui nós não temos, para ser levita, propriamente dito, todos aqui deveriam ser descendentes de Levi, e com certeza, e eu não tenho dúvida que Renato não é descendente de levita, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso baterista também não é descendente de levita. Então se ele não é descendente da tribo de Levi, ele jamais poderia ser um levita. Então, levita, não podemos confundir com essa ideia de que são pessoas que tocam música na igreja, e nem são levitados, tá? A ideia de levita são aqueles que foram separados por Deus para servir no templo.
E foi atribuída uma ideia interessante aos levitas. Os levitas foram a única tribo que não recebeu nenhuma herança do Senhor. Eles não tinham terra e eles não receberam despojos das terras conquistadas. Os levitas, eles ocupavam o espaço deles no meio do povo de Israel, porque a boa mão do Senhor era a herança dos levitas. Então eles nem tinham terra e nem construíam heranças. Então como é que os levitas sobreviviam? Eles sobreviviam daquilo que era dado, daquilo que era dizimado, daquilo que era ofertado no templo. Ele e a família dele eram cuidados com esse sustento que as 11 tribos deveriam fazer ao encontrar-se, ir ao templo e prestar o seu serviço de culto ao Senhor. Então tudo que era retirado dos sacrifícios, das ofertas e tudo mais, era uma parte direcionada para esses levitas. E nós vimos que também Jesus é maior do que esse sacerdote, tanto Melquisedeque como o sacerdócio levita, por causa desses princípios. Vejam, primeiro porque o sacerdócio levita, ele tinha um tempo de existência. Quando o sacerdote morria, outro vinha no seu lugar, e Jesus não deixa em nenhum momento de ser sacerdote para sempre, que é o que o texto sempre vai mostrar para nós em diversos momentos. Jesus é mais perfeito que os sacerdotes levitas, porque os próprios sacerdotes levitas eram descendentes de Abraão, e assim como o sacerdócio levita, ele era inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, então automaticamente Jesus era superior, porque ele é da linhagem de Melquisedeque. E é interessante que a linhagem do sacerdócio de Melquisedeque, ele traz um princípio maior do que o sacerdócio levita, porque ele trazia o reinado também para aquele que seria seu descendente, pois Melquisedeque era rei de Salém e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, coisa que um levita não poderia ser. Ele só poderia ser sacerdote, porque os reis de Israel e de Judá, eles deveriam ser oriundos da tribo de Judá. Bom, pensando nessa introdução, nós entramos sim no terceiro ponto, que está dos versículos 22 a 28, nós aqui precisamos observar que dentro da história judaica, queridos, nós sempre encontramos figuras de grandeza, que chamou atenção dentro dos sacerdócios. Vejam, por exemplo, no Antigo Testamento, depois que o povo deixou a Babilônia, e saiu do cativeiro, levanta-se um sacerdote chamado Esdras, um escriba, um homem que tinha uma habilidade muito grande, e você vê que o livro, se você já teve a curiosidade de ler o livro de Esdras, é um livro fantástico, porque ele vai mostrar um homem determinado, um homem junto com outro determinado a reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo, os muros daquela cidade, e trazer o povo novamente à presença de Deus, em renovação com a aliança do Senhor. Mas mesmo tendo Esdras como um sacerdote que se destaca como um homem, na verdade um escriba, um homem de Deus que se destaca dentro da história, nós percebemos que nenhum sacerdote dentro da história se iguala a Jesus Cristo. Jesus é conhecido nas Escrituras, queridos, e principalmente no texto que nós lemos, como o fiador, como aquele que trouxe a salvação, aquele que é dominado perfeito para sempre. E é sobre isso que nós falaremos nessa manhã. Hoje nós podemos dizer com muita propriedade que Jesus continua sendo visto como alguém incomparavelmente maior, melhor e mais perfeito.
E nós não precisamos ir muito longe, porque muitos homens, inclusive cientistas na história, abriram a boca para falar de Jesus, mesmo não crendo na nossa mesma fé. Albert Einstein disse: não há como olhar para a figura de Jesus e não ficar admirado com a capacidade intelectual daquele homem. Mahatma Gandhi disse: não dá para viver sem venerar esse Cristo, embora eu não aprove o vosso cristianismo. Pessoas sempre olharam para Jesus como uma figura diferenciada, incomparável dentro da história. Inclusive, todos aqueles que viveram na própria época de Jesus, porque Marcos faz essa referência quando começa a escrever e dar testemunho acerca de Jesus. Quando Jesus começa a realizar coisas e a falar coisas ali no meio do povo, Marcos registra a fala das pessoas ali, quando diz: quem é este homem? Vejam com a autoridade como ele fala. Ele não fala como qualquer pessoa. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Veja aí no capítulo 1 do livro de Marcos, por favor. No capítulo 1 do livro de Marcos, você vai ver no versículo 27, as pessoas dizendo assim, Marcos 1 e 27. Todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Ele curou muitos doentes, de todas as sortes de enfermidade. Versículo 34, também expeliu muitos demônios, e lhes permitindo que falasse, porque sabiam, e não lhes permitiam que falasse, porque sabiam quem ele era. Você vai ver no Evangelho de Marcos diversas declarações, inclusive essa de dizer: que autoridade é essa que ele tem? Jesus é, de fato, um que aparece incomparavelmente maior, melhor e mais perfeito que os demais sacerdotes. Olha a autoridade com que ele fala. E agora, dos versículos 22 até o versículo 28, nós precisaremos observar alguns pontos importantes, pelo menos 4 coisas importantes, para compreendermos essa superioridade de Jesus. A primeira é que ele é maior e mais perfeito, porque ele é, como ninguém foi, fiador de superior aliança. Veja o que aqui diz o versículo de número 22. Ele diz assim: por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Mas por isso mesmo o quê? E aí nós precisamos olhar para o que diz o versículo 20. Ele diz: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. E aí ele conclui: por isso mesmo, por ele ser sacerdote para sempre, por isso mesmo, por quê? Porque Deus jurou acerca desse sacerdócio eterno de Cristo, sem princípio e sem fim. Por isso mesmo, ele tem se tornado fiador de superior aliança, porque ele não precisa ser substituído, e na verdade ele realiza algo que nenhum outro sacerdote poderia ser, ou poderia realizar. Vejam, o que denominava uma aliança nos tempos antigos? Vamos começar com Adão. Quando nós olhamos para Adão, Deus firma uma aliança, um pacto com Adão. Qual foi o pacto que Deus fez com Adão? Um pacto de obediência, uma aliança de obediência. Deus disse para Adão:
não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Adão quebra esse pacto ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora? O mundo entra em colapso? Não. Deus estabeleceu uma aliança e um plano desde a eternidade. Deus não foi pego de surpresa. E Ele agora faz um pacto consigo mesmo na Trindade. E no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, você vai encontrar Jesus sendo denominado aquele que era a semente da mulher, o filho da promessa, aquele que Abraão um dia teria, que esmagaria a cabeça da serpente, embora fosse pego, no calcanhar. É interessante observarmos que Deus estabelece ali uma outra visão da aliança já estabelecida. Só que ao olharmos para esse momento, parece que Deus está corrigindo algo que aconteceu de errado. Mas se Deus estivesse corrigindo ali algo que aconteceu de errado, como nós poderíamos explicar o livro de Efésios, ou a carta aos Efésios, quando diz que Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, a qual Ele se propôs em Cristo Jesus, desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse mundo, nós já tínhamos uma promessa feita pelo nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, quando nós olhamos para o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, ele está mostrando para nós a linha de aliança que a gente precisa observar. Começou com Adão, depois passa para esse momento em que nós vemos de restauração. Depois essa aliança, ela é feita com Noé, quando nós vemos que Deus decide destruir a terra por dilúvio, e a aliança de Deus é apresentada ali, Deus dizendo: eu vou fazer de você um novo povo, um povo que adore o meu nome, e o arco é deixado para que nós sempre nos lembremos da aliança feita com Noé. Depois Deus Ele vai renovando essa aliança em diversos momentos. Ele renova essa aliança com Abraão. Ele diz a Abraão que dele seriam benditas todas as nações da terra. Mas por causa de quem? Por causa de Isaque? Não, por causa do descendente dele. Quem era? Cristo. Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que esse que é denominado Jesus, o fiador de superior aliança, ele já vem desde a eternidade sendo apontado na história, porque ele é a base de todas as alianças feitas por Deus para o seu povo. Quando a gente olha para esse versículo, a gente não para pensar nas alianças feitas por Deus, mostrando Cristo em todos os momentos dela. Deus faz uma aliança com o povo lá no deserto. Deus chama de novo a restauração da aliança, quando Josué está perto da morte, e ele lê a lei do Senhor diante do povo. Deus chama de novo a aliança, quando estabelece Davi como rei de Israel. E assim por diante, a aliança é renovada. E aí num determinado momento da história, surge Jesus, um sumo sacerdote que não é da linhagem de Levi, mas da linhagem de Melquisedeque, e chega para ser superior, mas fiador. Você sabe o que é um fiador, não sabe, irmãos? Um fiador é aquele que se responsabiliza pela dívida de alguém. Esse é o papel de um fiador. Então observe o que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo para nós, que Jesus, desde o princípio, desde que uma aliança foi firmada com o seu povo, ou com alguém que fazia parte do seu povo, Jesus foi aquele que se tornou responsável pela dívida que ele tinha e que ele devia pagar. Ou seja, desde Adão, Jesus
já estava computando tudo o que deveria ser pago. Na verdade, ele fez isso na eternidade. Eu só estou querendo falar assim para ilustrar, mas na verdade é isso. Todos os homens dentro da história que pertencem ao povo do Senhor tiveram os seus pecados pagos lá naquela cruz. E Pedro diz que ele não pagou com sangue de bodes, nem de cordeiro. Não foi com um sangue qualquer que ele pagou aquilo que nós devíamos, mas o sangue puro, imaculado do Cordeiro de Deus. O preço foi pago naquela cruz. E quando o texto diz que ele é fiador da aliança, ele está dizendo: eu paguei tudo que meu povo devia por causa do seu pecado. E para que Deus mantivesse aliança com esse povo, ele foi o fiador. Então veja que visão o autor, a carta aos Hebreus está dando sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não é pouca coisa não, gente. É o Filho de Deus. Mas olha a representatividade dele dentro da história. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, ou que precisamos entender na superioridade de Cristo, é que ele é maior e mais perfeito porque ele é o fiador, aquele que assumiu o débito de pessoas para mantê-los na aliança, para fixá-los na aliança. Então, sabe por que você está aqui hoje? Porque Cristo já se comprometeu em todos os seus dias em pagar tudo que você deve a Deus. E que coisa fantástica. Segundo, Jesus é maior e mais perfeito porque ele é sacerdote imutável. Veja o que aqui diz o versículo 23 e 24. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, então precisa de muitos sacerdotes, né, irmão? Se eles são impedidos de continuar, vai precisar de muitos, né? Termina um, começa outro, termina um, começa outro. Então precisa de muitos sacerdotes. Este quem? Jesus. No entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então perceba que enquanto os sacerdotes eram sacerdotes, e isso a gente começa olhando desde Adão, tá, queridos? Porque Adão foi o primeiro sacerdote da história, tá? Aí você diz, mas pastor, você não está ensinando que foi Melquisedeque? Eu disse que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e veio para fazer um trabalho fora da família, né? Não é verdade? Abraão não era da família de Melquisedeque, mas o primeiro sacerdote a existir foi Adão, ao cuidar da sua família, ao levar a sua família à presença de Deus, a invocar o nome do Senhor e a fazer com que a verdade do Deus Altíssimo fosse conhecida dentro da sua própria casa. Então, se você olhar a ideia desse sacerdócio que já existia desde a criação, quando Adão, é óbvio, depois da queda, porque antes dela, nós sabemos que Deus já estava, o sacerdote era o próprio Deus, porque ele entrava no jardim e falava diretamente com Adão, e é assim que será na eternidade, queridos. Vocês não vão mais precisar de um pastor chato, cabuloso, que liga, que incomoda, que perturba, que fala, que é uma peitica. Não vão precisar disso, porque no templo de Deus, na eternidade, ele mesmo vai passear em nosso meio, ele mesmo falará com cada um de nós. Vai ser uma coisa maravilhosa, né, queridos? E quando nós olhamos, depois da queda, Adão precisa ser aquele que leva e conduz a sua família a Cristo, e aí vem um peso sobre nós, porque desde Adão nós já aprendemos o papel do homem na casa, é ser sacerdote, e pense numa coisa difícil ser sacerdote da casa,
Na verdade, ser sacerdote é uma coisa difícil. Está aqui os homens que não me deixam mentir. Hoje, a nossa capacidade de ser sacerdote é tão ruim que as mulheres estão virando pastoras. Não é não, queridos? Estou mentindo? Assim, a de igreja, que pastoras estão assumindo o lugar dos pastores. Por quê? Porque o homem não quer ser homem mais. Desculpa a sinceridade, mas essa é a realidade. Os homens não querem assumir os seus papéis mais na nossa sociedade. E aí está o mundo derramado naquilo que nós vemos, essa podridão que nós vemos nesse mundo. Os homens abandonaram o seu papel de cuidar da casa, de cuidar da família, e eles muitas vezes acham, e os que ainda se mantêm firmes, acham que cuidar da casa, cuidar da família, é ser brabo dentro de casa. Não é. Pelo contrário, é exercer amor, misericórdia, cuidado, pastoreio e tudo mais, tudo que eu não consigo fazer perfeitamente. Mas, queridos, quando o texto mostra que Cristo é sacerdote eternamente imutável, ele está dizendo que o sacerdócio de Cristo nunca deixou de existir. Cristo não veio num determinado momento da história para ser um representante sacerdotal em nosso meio. Desde os tempos eternos, ele já cuidava de nós. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, que no caso aqui é o quinto já, né? Primeiro, segundo, terceiro, isso mesmo. É o quinto. Jesus é maior, e isso mesmo, é isso, o quinto mesmo. Jesus é maior e mais perfeito porque Ele pode salvar, irmãos, totalmente aqueles que por Ele se aproximam de Deus. E aqui é interessante a gente observar uma coisa. Lembram que o autor da epístola ele está tratando com judeus. É importante a gente lembrar, de vez em quando, dessa informação. Sabe por quê? Porque eles tinham na mente a ideia de que a salvação viria pelo quê? Pelo cumprimento da lei. E aí, o autor da carta, ele abre um parênteses aqui interessantíssimo, no versículo 11. Quando ele diz: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Aí depois ele diz, um pouquinho mais embaixo, no versículo 16 ele diz: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, que dizia que a herança deveria ser de pai para filho, de etc, e assim por diante, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O que é que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que Jesus é aquele que nunca deixou de ser o que foi. E aí no versículo 17 ele diz que ele é sacerdote para sempre. Porém no versículo 19 ele chama atenção para uma coisa importante: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E aí parece que vai todo mundo agora ficar confuso, porque eu estou expondo Deuteronômio, onde eu falei inclusive por 10 semanas sobre a lei moral de Deus e falando sobre a importância dela, e agora a gente está vendo uma coisa que parece que está contradizendo o que eu disse lá atrás, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e de fato nunca, nada, a lei aperfeiçoou, nada. O que mostra a lei, senão a nossa imperfeição? E isso foi dito. A lei aponta para aquilo que nós temos de pior: nossa incapacidade de obedecer a Deus, nossa incapacidade de fazer aquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer, nossa incapacidade de sermos salvos pelas nossas próprias ações. Mas ela mostra também um coração
que foi transformado por esse Deus e que busca satisfazer a esse Deus. Então ela não aperfeiçoa, mas aponta a verdade para nós. E quando nós olhamos aqui, nesse versículo 24 ou 23, melhor, versículo 25, nós vemos que por isso também Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por quê? Porque só Jesus cumpriu a lei perfeitamente. E se Jesus cumpriu a lei perfeitamente, e ele era esse sacerdote representativo, o nosso segundo Adão, então ele imputa em nós a sua obediência, a sua santidade, a sua justiça, a sua fidelidade a Deus. Coloca isso em nós, ao ponto de Deus não olhar mais para nós, ele olha para Cristo em nós, como nós lemos lá em Gálatas 2:20, e agora não sou eu, mas quem vive, é Cristo que vive em mim, e o viver que eu vivo pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Jesus, Salvador. É isso que eu tenho que pensar, queridos. Ele é maior e mais perfeito, porque não tem esse que se aproxime dele, que não seja salvo completamente, porque ele fez tudo que era necessário eu fazer para a minha salvação. Jesus é maior, último ponto, e mais perfeito, porque ele é sumo sacerdote incomparável. Parece uma repetição, né? Mas vejam que todas as repetições que são trazidas com um acréscimo. Existem repetições na Bíblia e nós sabemos que isso tem um fim didático. A Bíblia se repete diversas vezes, porque ela quer que nós aprendamos. O livro de Deuteronômio é uma prova disso. Deus diz toda vez: se vocês obedecerem os meus mandamentos e os estatutos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, com toda a tua força, então, isso é uma repetição, meu Deus do céu. Mas isso é tão necessário que as professoras de crianças aí, as professorinhas de criança, a aula de criança é curtinha, não é? Não são professoras, mas elas são o quê? Extremamente repetitivas. Eu digo porque quando minha filha vai contar uma história, porque toda vez nós perguntamos sobre o que aconteceu na aulinha, o que é que nós ouvimos? Um resumo do aprendizado dela. Por quê? Porque foi o foco que a professorinha quis dar. Ela precisa guardar essa parte que é essencial. Então, o que é satisfazer a vontade de Deus em 66 livros, quase 4.000 páginas? A lei moral. Essa é a ideia. Então, quando nós olhamos para a lei moral, a gente diz: eita, eu não posso cumprir. Mas Cristo cumpriu. E ao cumprir, ele é perfeito. Porque como sumo sacerdote, ele oferece uma coisa que eu não poderia oferecer. Ele oferece a própria vida dele. Porque só um inocente poderia pagar por um justo. E eu não vou entrar aqui na questão legal, porque eu acho que a gente não precisa chegar a esse ponto. Mas existe uma questão da lei aqui, irmãos, que se vocês um dia entendessem, vocês iam ficar maravilhados com a obra que Cristo fez, legalmente falando. Porque percebam, se um de nossos filhos cometer um crime, eu posso ir para a cadeia no lugar do meu filho? Posso? Só se ele for de menor, não é? Pois é. Isso traz para nós um entendimento forense que vocês não têm noção que está aqui nas Escrituras. E quando a gente olha para esse princípio de Deus na pessoa do Filho assumir o nosso lugar, gente, na nossa lei não existe isso. Veja, culpado é culpado. Quem tem que ir para a cadeia? Quem fez o errado. Quem tem que pagar pelo crime? Quem fez o errado. Uma pessoa pode substituir ele? Não pode. Mas por quê?
a Bíblia diz que Cristo nos substituiu e vale. Eu não vou falar sobre isso hoje não, tá? Cenas do próximo capítulo, ou de um outro capítulo, em algum outro momento. Mas eu só quero que vocês pensem aqui, Jesus entra como sumo sacerdote, igual aos outros sacerdotes, mas ele entra como um sacerdote eterno, no Santo dos Santos. E lá ele faz uma coisa impressionante no versículo 26, ele diz: nos convinha um sumo sacerdote como esse. E aqui ele começa a apresentar que sumo sacerdote era esse. Aquele que se tornou fiador, um sumo sacerdote que cumpriu o seu ofício, um sumo sacerdote que intervém para salvar, um sumo sacerdote que carrega alguns atributos. E qual é? Primeiro, ele é inculpável. Qual era o sumo sacerdote que não tinha culpa, queridos? E diga um. Qual o sumo sacerdote que não tinha culpa? Nenhum. Cristo entra no Santo dos Santos de Deus sem nenhuma culpa. E aí o texto diz: esse sumo sacerdote, ele é santo. E a santidade aqui não é apenas aquilo que o kadosh do termo hebraico apresenta, separado. Ele realmente é o único santo perfeito. A prova é que o texto não termina apenas como essa prerrogativa de santo. Fala que ele é inculpável, depois diz que ele não tem mácula. E o que é isso? Não existe nada que manchasse a reputação de Jesus. Absolutamente nada que manchasse aquilo que ele havia feito aqui na terra. Ele era separado dos pecadores, mesmo sendo homem, assumindo essa forma. Ele não tinha nada, absolutamente nada, de relacionamento com essa natureza imunda que nós carregamos por nossos próprios pecados. Jesus é considerado um sumo sacerdote feito mais alto do que os céus. Dá para perceber isso, irmãos? Então você olha para Jesus e veja o que é que esse homem, escrevendo essa carta, está dizendo para aqueles que eram judeus. Ele está explicando, de fato, o que eles não entendiam ao olhar para a lei. E por fim, ele diz: ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios. E aqui é que é show de bola. Versículo 26, ele diz, versículo 27, que não tem necessidade como os sumos sacerdotes. Então Jesus entra com uma capacidade tão grande que ele não precisava de oferecer sacrifícios por ele mesmo. Ele era santo, ele era inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, mais alto do que os céus. Então Jesus já se diferenciava dos demais sacerdotes. Ele era mais perfeito porque ele não precisava fazer por ele aquilo que os outros sumos sacerdotes precisavam fazer. Mas antes, ele diz, depois ele fazia esse sacrifício pelos pecados do povo. E o sacerdote precisava fazer isso todo ano. Só que Jesus entra no Santo dos Santos e faz isso com a própria vida uma única vez, que é suficiente. E aí deixa eu explicar uma coisa que eu ensinei na classe dos catecúmenos, que eu sei que vocês, como são mais velhos na igreja, têm mais tempo de casa, sabem mais do que os outros que são mais jovens. Vocês sabem por que nós entendemos que a missa é algo que nós não devemos praticar como sendo uma forma de culto a Deus? Porque em cada momento da missa, Cristo é sacrificado novamente. E Cristo já fez isso de uma vez por todas. Ele não precisa morrer, não precisa desse vitupério, mas nenhuma vez ele já fez isso de uma vez por todas. Então, queridos,
A lei constitui sacerdotes sujeitos a fraquezas, mas Jesus é maior, mais perfeito. Porque Deus jurou que ele seria filho de Deus para sempre. Isso nos leva a algumas aplicações, e eu queria que você parasse e observasse, e guardasse isso essa semana. Não esqueça da revelação que nós estamos aprendendo acerca de Jesus, e uma delas é que ele é o autor e consumador da sua fé. Por tudo que eu acabei de dizer acerca de Jesus como sumo sacerdote, guarde no seu coração: Jesus é quem começa e quem conclui a fé que você tem. Se você mantém a fé viva, é por causa de Jesus. Ele é perfeito e foi sempre e sempre será o cuidador dessa sua fé. Segundo lugar, Jesus faz de você perfeito, porque ele é perfeito e imputa a sua perfeição em você. Então Deus, quando olha para Álvaro, quando olha para Adriana, quando olha para Ana, quando olha para cada um de nós aqui, ele não está vendo só as nossas figuras, mas ele está vendo Cristo em nós, esperança da glória, como Paulo dizia. Cristo em nós. E se Cristo está em nós, eu pergunto, está difícil? Poderia estar pior, sem Cristo. Você está se sentindo fraco? Poderia estar pior, sem Jesus. Mas Ele cuida de nós na sua perfeição e na sua justiça. E ao sermos vistos como miniaturas de Cristo, somos cuidados por Deus, por causa daquilo que Cristo fez. Em último lugar, só Jesus, somente Jesus, pode levar-nos até Deus. Se nós podemos adentrar na presença daquele que é grande, saiba que é por causa de Jesus Cristo, somente por causa de Jesus. Então, louve a Deus, exalte a Cristo, aprenda sobre Cristo, que é a essência da nossa fé, a base de tudo que nós precisamos para sermos salvos. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos conhecer mais acerca de Jesus, sabermos mais acerca do Filho de Deus, que é sacerdote para sempre, que cuida de nós, que é responsável por nossa fé, autor e consumador dela, que é aquele que imputa a nossa santidade, porque é dele quem vem, é o que revela para o mundo a sua própria justiça, por meio de nós, através de nós. Que o Senhor nos conduza nisso, fazendo com que possamos cada dia perceber que se nós estamos na tua presença, ó Deus, foi por causa de Jesus, ou melhor, é por causa de Jesus. Nos ajude a confiar em ti, Senhor, nosso Salvador, e nos conduz cada dia nessa fé, fazendo com que a nossa vida seja uma pregação para todos aqueles que se aproximam de ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. E antes vós que não erais povo, mas agora sois povo do Senhor, que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todos sempre.